boa tarde. Você nutre alguma amizade que pode ser considerada de baixa manutenção? Não sabe o que é isso? Então vamos lá. São aquelas amizades que não é preciso muito esforço para serem mantidas. Uma conversa aqui, um encontro ali, interações esporádicas, mas não há um desconforto por essa forma de se relacionar entre os envolvidos. No entanto, até que ponto esse tipo de relação pode ser considerada saudável? As atribuições da vida adulta sempre levarão as amizades por esse trilho? É sobre isso que a gente conversa com a psicóloga Camila Muniz. Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre esse assunto que está tão em voga ultimamente, principalmente na internet, que seriam esses relacionamentos de baixa manutenção. Principalmente quando a gente pensa em amizades, né? Quando eu falo sobre um relacionamento de baixa manutenção, na verdade, o que eu estou dizendo, né? Estou dizendo que para estar nessa relação, eu não preciso me dedicar tanto a essa pessoa? É uma coisa muito complexa, né? Porque a partir do momento em que a gente começa a se relacionar, é um momento tanto de desenvolvimento com as nossas relações, com o nosso social, quanto com o desenvolvimento individual. A gente aprende muito com o outro. Então, quando a gente ali é criança, muitas das nossas experiências que a gente vai desenvolvendo, os nossos aprendizados, percepção de vida, é muito intenso. Então, a gente quer estar o tempo todo ali conectado com as novidades, com as primeiras experiências e tudo mais. Mas chega num momento na nossa adolescência, na nossa vida adulta, que a gente já tem ali uma percepção de vida, uma percepção do que a gente quer pra gente, do que a gente acredita que é certo, do que a gente acredita que é errado. E às vezes essas mesmas pessoas que a gente carregava lá desde o começo têm percepções diferentes. Então não é que a gente deixa de gostar dessas pessoas, mas por causa dessas percepções diferentes, acaba que a gente não consegue manter aquele mesmo ritmo de antes. Mas não quer dizer que o amor diminuiu, não quer dizer que a vontade, o desejo de bem pela outra pessoa diminuiu. Então, às vezes, essa baixa manutenção, ela pode ser por motivos pessoais, mas também pode ser simplesmente pela questão de que eu não tenho mais a mesma percepção que aquela pessoa que cresceu comigo, mas não quer dizer que eu deixei de gostar dela, de querer ver ela de vez em quando. Então, é uma coisa que pode ser um pouquinho perigosa, de não querer lidar com as frustrações da adversidade do outro, mas também pode ser muito rica, de você ter esse respeito pelo seu individual e pelo individual do outro, e assim. Sempre que a gente vê esse debate em torno da tal baixa manutenção, se fala assim, olha, eu tenho uma amizade de muitos anos, essa amizade por perspectiva da vida ou por mudança, seja de endereço, seja de rotina, seja até de estado civil, né? Eu não tenho mais a presença que eu já tive um dia na vida dessa pessoa. Como você disse, né? Na infância é uma perspectiva, na adolescência é outra, mas embora essa presença física não seja mais tão constante, quando há o momento de encontro, seja ele fixo, seja ele virtual, você percebe que o sentimento, a relação, aquele laço continua o mesmo, né? É possível, e você disse, né? Existe um perigo aí também. Mas, por outro lado, isso mostra um certo amadurecimento, Camila? Depende muito da percepção das duas pessoas envolvidas nessa amizade. Tem pessoas que têm uma tranquilidade enorme de fato pensar, olha, não importa as suas decisões, para onde você vai caminhar, se você vai se mudar de cidade, se você vai se mudar de estado, se você precisar de mim, eu tô aqui independente de qualquer coisa. Mas também há aquelas amizades que de fato, né, precisam constantemente saber se você tá se importando comigo, se você não entra em contato comigo por meses, por anos, por semanas, eu começo a entender que você não está tão interessado em mim. Então eu já começo a querer me afastar porque eu sinto que eu não sou mais tão importante para você. Então isso é muito relativo também, mais uma vez, da percepção individual das pessoas envolvidas nessa amizade. Então, eu posso ser uma pessoa de baixa manutenção e você pode ser uma pessoa de alta manutenção. Mas eu não entrar em contato com você por semanas não quer dizer que eu não me importo com você. Mas você já pode interpretar dessa forma.
Então é uma coisa que tem que ser conciliada e com muita comunicação entre essas duas pessoas. E de que forma eu entendo se aquela pessoa é de alta ou de baixa manutenção? Isso é através do diálogo mesmo que eu vou conseguir saber como me portar? E, por exemplo, você trouxe aí, eu sou de baixa manutenção, você é de alta manutenção. Uma pessoa que é de baixa manutenção, ela vai conseguir dar a atenção que exige uma pessoa de alta manutenção, ou essa relação ela tende a se desgastar? É muito possível que ela tenda a se desgastar, mas vai muito do comprometimento, mais uma vez, das pessoas envolvidas. Porque assim como é uma coisa que a gente sempre traz para relacionamento amoroso, né? Casamento, que a gente tem que sempre aprender a conciliar as individualidades para o casamento funcionar. Só que, na verdade, isso tem que ser trazido para todas as relações. Então, se você se importa comigo, você sendo uma pessoa de alta manutenção, você se importa comigo, você já entendeu o meu funcionamento de baixa manutenção, a gente acaba tendo que entrar ali numa comunicação tanto verbal quanto física mesmo, corporal, de entender quais são os limites que você precisa respeitar de mim e eu preciso compreender quais esforços eu preciso fazer para que você se sinta amada, para que você sinta que você é importante para mim de fato. Então, é sobre a gente saber e compreender que o outro não vai funcionar da maneira que a gente gostaria, mas a gente também pensar, tá, mas não é porque ela é essa pessoa que fica distante que eu não gostaria que ela mostrasse que ela se importa comigo. Então não precisa ser todos os dias, um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas se uma vez por semana você perguntar como que eu tô, eu já estaria feliz demais. Que é uma coisa que é muito facilmente trazida para funcionar um casamento. E por que não uma amizade? Você disse pra gente assim, é preciso tomar um cuidado porque é uma linha muito tênue, né? Se eu me envolvo com uma pessoa que é de alta manutenção e ela não recebe esse combustível, assim digamos, para nutrir essa relação, quais são os desdobramentos disso, Camila? Até pensando na saúde mental e emocional dessas pessoas. E o contrário também, né? Se é uma pessoa de baixa manutenção e eu estou sempre forçando esse contato constante, essa cobrança de olhar, de atenção, né? De programações, quais são os danos que eu posso causar a essa pessoa? Então, as pessoas costumam confundir também ser uma pessoa comunicativa com, de fato, conseguir se comunicar. Então, as pessoas que elas são de alta manutenção, normalmente são essas pessoas de uma forma bem genérica mesmo, porque tem, né, os dependes, mas elas costumam ser essas pessoas que conversam bastante, que estão o tempo todo ali conversando sobre qualquer besteira, mas acabam não conseguindo se aprofundar, por exemplo, no que elas estão sentindo de verdade. Tem medo de assumir as suas inseguranças, tem medo de admitir, olha, eu preciso de você constantemente, tem medo de falar, porque tem medo de se sentir fraco. Então, aí o desdobramento seria, mais uma vez, reforçar a comunicação. Só que a comunicação não é só eu perguntar como que você tá, e falar, eu tô bem. Se você não tá se sentindo bem, você de fato falar, olha, eu tô sentindo falta de certas necessidades minhas serem atendidas. Eu sei que a nossa vida é difícil, a vida adulta é difícil, mas será que a gente consegue conciliar um pouquinho, um esforço a mais da sua parte? Ou será que eu tô fazendo alguma coisa que tá te deixando desconfortável para você me buscar mais vezes? Como que a gente pode resolver isso? Porque senão a pessoa acaba indo pela ferramenta da esquiva. Ela acaba se afastando, e se ela não se esforçar para compreender a individualidade das outras pessoas, ela acaba entrando num mundo de fantasia, em que ela não vai aprender a lidar com frustração. Porque ninguém vai ser como ela espera. E qual que é o risco de não saber lidar com a frustração? Porque hoje me parece que a nossa sociedade, ela tem várias pessoas com esse perfil de dificuldade em lidar com a frustração, de não se aproximar da frustração. Qual que é o prejuízo disso, né, Camila? Não saber lidar com a frustração dificulta muito em conquistas de qualquer âmbito. Conquistar novas relações, melhorar relações familiares, novos amigos, namoro, trabalho. Ela dificulta que você aprenda a lidar com qualquer área, porque qualquer área, para que seja desenvolvida de uma forma saudável, exige conflito.
Porque nunca a outra pessoa vai funcionar da mesma forma que você, ou que você gostaria, ou que você espera. Então, para que você aprenda a lidar com o meio termo, você tem que aprender a lidar com a frustração. E se você não olha para sua frustração, se você não aprende a desenvolver esse sentimento, esse pensamento de que nem tudo é pessoal, não é um ataque sobre você, mas de fato é uma perspectiva para as coisas funcionarem melhor, aí a pessoa passa a não se esforçar para essas conquistas. Então, se essa amizade não tá saindo do jeito que eu gostaria, então eu vou me afastar. Se esse casamento não tá saindo do jeito que eu gostaria, então eu quero o divórcio. Se esse trabalho não tá saindo do jeito que eu gostaria, então eu vou pedir demissão. Nunca tem um progresso, né? Não. A pessoa acaba se estagnando, porque na verdade ela tá estagnada no sentimento de frustração. E você disse pra gente dos perfis, né? Algumas pessoas têm alta manutenção, outras pessoas têm baixa manutenção. A gente pode dizer que, por exemplo, as pessoas que são mais introvertidas, necessariamente elas terão esse perfil de baixa manutenção ou não necessariamente será dessa forma que funcionará? Não necessariamente, porque é muito relativo, inclusive, os motivos dessa pessoa ser introvertida. Pode ser por fatores da história dela, as tentativas falhas que ela teve na infância, nas suas primeiras tentativas de relações sociais, que fizeram com que ela fosse mais fechada ou coisa do tipo. Então é muito relativo por que essa pessoa é introvertida e vai ser muito relativo também a forma dela lidar com as relações que ela consegue conquistar. Então, uma pessoa introvertida pode sim ser de baixa manutenção, porque devido à sua história, ao seu contexto, ela aprende a ser autossuficiente, então ela não depende tanto do outro. Mas sim, uma pessoa introvertida também pode ser de alta manutenção, porque quando ela finalmente consegue aquela amizade, aí ela vai, tipo, eu preciso da sua atenção o tempo todo para eu me sentir bem. Agora, Camila, até que ponto a alta manutenção ela não se confunde, por exemplo, com uma dependência emocional? É muito de você perceber a postura, a comunicação da pessoa, as demandas que ela te faz, o que ela traz para você no jeito que ela se comunica, no jeito que ela se porta. Porque às vezes uma pessoa de alta manutenção, ela pode ser autossuficiente. Ela pode trazer para você os assuntos do quanto ela progrediu no trabalho dela, o quanto o relacionamento dela está funcionando, o quanto ela está conseguindo lidar com todos os conflitos que têm aparecido para ela, só que ela gosta muito de compartilhar. Agora, uma pessoa dependente emocional é essa pessoa que realmente ela precisa da sua confirmação o tempo todo se o que ela está fazendo está certo. Seria uma validação externa. Exatamente. Então, ela precisa o tempo todo, amiga, você acha que eu escolhi a escolha certa? Dentre essas duas opções, qual que você acha que eu deveria escolher? Então aí já entra mais numa preocupaçãozinha ali com a dependência emocional. Seria uma tentativa até de compartilhar a responsabilidade? Entra muito nesse mérito, sim, dessa terceirização. Porque pode ser, sim, que a pessoa acabe terceirizando essa responsabilidade, né? Ah, as coisas deram certo porque você me disse para eu ir por esse caminho e eu fui. Mas pode ser que não, a pessoa tenha essa autonomia, essa responsabilidade de pensar, ó, realmente ela me deu essa orientação, mas eu não deveria ter escolhido ali. Eu pedi para ela escolher para mim, mas eu sabia que era eu quem ia lidar com as repercussões disso. Então entra ali na psicologia do depende, tudo depende. Camila, para a gente encerrar a nossa conversa, queria que você dissesse para quem está nos assistindo como é que eu identifico se aquela pessoa é de alta ou baixa manutenção e quais são os esforços mesmo que eu preciso fazer no sentido de conservar essas amizades, essas relações. Identificar é uma coisa que realmente eu acredito que vai muito do sentir. Aquela pessoa vai te procurar o tempo todo, aquela pessoa vai, sempre que ela tiver a oportunidade, te mandar uma mensagem, perguntar a sua opinião, compartilhar alguma coisa com você. E a pessoa de baixa manutenção, ela já vai fazer isso com menos frequência, uma frequência bem menor que uma pessoa de alta manutenção. Só que quando ela faz, você já consegue perceber que realmente, a minha opinião, o que essa pessoa tem para compartilhar comigo, ela quer compartilhar comigo, porque eu sou importante. Então é uma coisa muito de você perceber ali na postura, no jeitinho que a pessoa tenta se comunicar com você, tenta mostrar para você. E a forma de você conseguir conciliar
uma amizade com uma pessoa de alta ou baixa manutenção, você sendo o oposto ou você sendo o mesmo, vai muito da comunicação e do respeito, né? Se o seu amigo do seu oposto te pede certas coisas e você não consegue cumprir, fica difícil aquela pessoa se sentir respeitada e, por consequência, respeitar você também. Então, vai exigir aí um esforço mútuo, uma comunicação mútua, não só de você simplesmente aceitar o que a outra pessoa está te pedindo, mas vocês conversarem para entender o sentido do porquê que aquilo é importante para o outro. Por que é importante para você não conversar todos os dias? Por que é importante para você conversar todos os dias? E aí você entende se aquilo faz sentido para você, se é importante para você também. E se fizer sentido, né, a amizade flui. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Você se lembra como era a educação pública em Mato Grosso antes de 2019? Quem era aluno nessa época sabe. Faltava estrutura, as salas não tinham ventilação, as famosas escolas de lata ganharam as manchetes. Foi vergonha nacional, sabe? Muitos estudantes desmotivados desistiam. Mas hoje a realidade é outra. Todos os alunos têm Chromebooks e salas climatizadas com Smart TVs. E só melhora. Tem até estudante fazendo intercâmbio na Inglaterra com tudo pago pelo governo do estado. Na minha época não tinha isso não, hein? Além disso, adultos que não foram alfabetizados na infância agora aprendem a ler e a escrever. E as crianças são alfabetizadas no tempo certo. Professores agora podem receber até 14º e 15º salário. É valorização de verdade. Pois é, o que antes desmotivava, agora dá orgulho. Então pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Estamos de volta e o mês de dezembro marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Em 2023, Mato Grosso registrou 438 novos casos de infecção pelo HIV, conforme dados da UNAIDS. Um método que vem sendo considerado eficaz, mas ainda precisa ser mais disseminado, é a PrEP, profilaxia pré-exposição. E é sobre esse trabalho árduo na busca pela redução dos casos de infecção que converso hoje com a médica infectologista Giovana Pazin. Doutora Giovana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse usar esse espaço do papo com ela para falar de um assunto que é relevante, que é a questão do HIV/AIDS. A gente sabe que é uma situação pandêmica, né, que se arrasta aí há bastante tempo, muitos avanços foram conquistados, mas a gente ainda não conseguiu alcançar aquilo que tanto se almeja, que é a cura. A agência de HIV da ONU deu uma declaração dizendo que 2024 é o ano decisivo para que a AIDS deixe de ser vista como um perigo, assim digamos, né? No que está fundamentada essa fala da agência da ONU? Oi, primeiramente obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante e que às vezes acaba sendo até um pouco esquecido, né? Então, hoje a gente tem uma perspectiva um pouco diferente em relação ao HIV, principalmente por conta de a gente ter possibilidade de um tratamento que a gente chama de alta potência, um tratamento que eu consigo garantir com que meu paciente tenha uma qualidade de vida praticamente semelhante à de uma pessoa que não vive com HIV. Então isso traz para a gente uma perspectiva, em primeiro lugar, de qualidade de vida, de melhor expectativa de vida. O que acontece hoje no mundo é que a gente tem muitas realidades diferentes em relação ao controle da transmissão do HIV. E claro que isso tem a ver com condição financeira, com desenvolvimento econômico, com capacidade de cuidar desse paciente, né? Então, a gente tem realidades, por exemplo, de países na África em que 30% da população faz parte da população vivendo com HIV. Em contrapartida, a gente tem países no mundo que já conseguiram controlar a transmissão da doença. Então, essa discrepância ela ainda é uma realidade importante
e que faz com que a gente consiga enxergar no horizonte uma perspectiva de um futuro até de cura, porque existem estudos muito promissores. A gente já tem aí alguns pacientes que já foram curados do HIV, numa condição muito específica, mas que foram curados. Então, são caminhos que estão sendo traçados, mas que ainda não são totalmente acessíveis. Então, a gente fica com a expectativa, mas não, a realidade ainda está um pouquinho distante. Doutora, quando a gente pensa nesses avanços que foram conquistados ao longo do tempo, né, como a senhora bem pontuou, na condição de tratamentos mais avançados, nessa condição de acesso aos medicamentos, hoje a gente pode dizer que o número de pessoas que morrem em razão da AIDS, ele diminuiu, tanto no nosso país como no nosso estado, ou essa tendência de agravamento ainda é uma constante no nosso dia a dia? O que acontece é que a gente ainda tem no mundo em torno de 1,5 milhão de óbitos por ano pelo HIV. E nesse contexto, ainda em torno de 100, 150 mil crianças. Então, ainda é um número muito expressivo. Mas é aquilo que eu te falei. No Brasil, a gente tem uma tendência de estabilidade de mortalidade. É claro que essa curva vem decrescente já há algum tempo, mas é um decrescente, digamos assim, com uma curva leve de descida e não acentuada, que era o que a gente tinha expectativa. A Organização Mundial de Saúde, ela fez um cálculo estatístico de que se eu tivesse num determinado local 90% das pessoas diagnosticadas com HIV, dessas pessoas diagnosticadas, 90% delas tivessem tratamento, e desses que estão em tratamento, 90% tivessem com controle realmente de carga viral. Então, a gente chama de estratégia 90-90-90. Se a gente atingisse todos esses 3 patamares, a gente conseguiria impedir a transmissão do vírus. E aí, com isso, com o passar do tempo, eu ia diminuindo a prevalência da doença, porque se eu não tenho casos novos, aqueles que são doentes, conforme eles vão falecendo, eles deixam de contar como um paciente doente. E isso, teoricamente, com essa condição, eu chegaria num controle da doença. Então, a OMS ela colocou como objetivo de linha de cuidado para os países correrem atrás desses números. E isso aconteceu e vem acontecendo, o Ministério da Saúde trabalha muito em cima disso. E é claro que assim, a gente vive, por exemplo, o Brasil é um país continental imenso, a gente sabe que existem diferentes locais com diferentes incidências de doença, com diferentes conceitos em relação à doença. Então, quando se pensa em estratégia de saúde pública, quando se pensa fala assim, tem alguém pensando nisso, tem muita gente pensando nisso, tem muita gente correndo atrás disso. E eu acho que a gente vai alcançar isso, mas talvez não num tão curto prazo, tipo, 2024, acho que a gente está um pouquinho longe ainda disso. Tem ali uma perspectiva de planejamento que haja uma mudança a partir de 2030, né? Então, medidas que a gente vai adotando no decorrer dos anos que vão trazer um impacto daqui a 6 anos, por exemplo. Isso. Então, assim, a gente tem uma das medidas mais importantes que eu acho que a gente precisa divulgar mais e que é uma estratégia muito importante, que é a profilaxia pré-exposição. Né? Então, a gente vê uma mudança de padrão de comportamento em relação à sexualidade, isso é importante de se dizer, porque não é se estigmatizando, hoje as pessoas elas são muito livres com a vida sexual, né? Então, se a pessoa, né, por ela ter relação com 1, 2, 3 pessoas, isso independe, porque é como a pessoa quer viver a vida dela, mas que isso seja feito com segurança, né? Então, hoje a gente tem a opção, que é uma estratégia que provavelmente vai contribuir muito com
diminuição de novos casos, que é a PrEP. Então, a pessoa usa a medicação para ela não adquirir a doença. É a pré-exposição, né? Isso, eu uso o remédio porque eu sei que eu não tenho uma adesão tão legal ao preservativo, e me incomoda, não quero, é a opção da pessoa, não quero poder ter minha atividade sexual sem preservativo. E eu vou fazer alguma coisa para prevenir. Então, a gente tem essa opção. E ela hoje, como estratégia de saúde pública, qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade que tenha vida sexual ativa e que nos últimos 6 meses tenha tido uma relação sexual que possa ter risco de ter adquirido HIV, essa pessoa tem indicação de PrEP. Então, seja sexo masculino, feminino ou opção, né, sexual que for, ela teria indicação de usar medicação. E isso é uma coisa que tem que ser conversado, que tem que ser colocado e como uma alternativa mesmo, porque a gente não quer, assim, ninguém quer impor limites, né? Não é essa a ideia, é você ter a sua vida com segurança. Agora, doutora, a senhora falou para a gente daquela estratégia 90-90-90, que pode frear novas contaminações. O que ainda esbarra, onde a gente ainda esbarra para não ter conseguido alcançar esses índices? As pessoas ainda se envergonham, por exemplo, de buscar atendimento, de ter uma constância nessa medicação, ou a dificuldade ainda é de diagnóstico? São todas essas coisas. Então, por exemplo, Cuiabá é uma capital que a gente tem um grau de organização de saúde pública razoável, digamos assim. Mas a gente sabe da realidade de outras cidades e até mesmo de outras capitais que o acesso é difícil. Que não é assim, que a pessoa que vai num postinho de saúde numa cidade do interior, por exemplo, aquilo qualquer pessoa que está lá vai saber que a pessoa foi. A gente sabe como que é. Então, a questão do entendimento da doença. Então, assim, a gente tem muito paciente que não adere ao tratamento. Eu tenho, assim, aqui no Brasil, essa taxa que era para ser 90% das pessoas que sabem que tem a doença, que tem o tratamento prescrito, a gente tem em torno de 70% só que estão aderidos. Então, você imagina que existem 30% de pessoas que conhecem o diagnóstico, têm lá a medicação, mas não fazem o uso regular. E isso tem a ver sempre, a gente nunca responsabiliza, né, o paciente, porque a gente sabe que é uma carga muito pesada, mas eu como um prestador de saúde, eu preciso entender o que eu preciso conseguir para alcançar aquele paciente que não entendeu que ele precisa ser aderido, que ele precisa ser tratado. Então, esse acolhimento, uma busca ativa, né, que a gente tem feito, isso se ampliou muito, né, isso é uma das estratégias, inclusive, do Ministério da Saúde, é busca ativa. Então, por que aquela pessoa, eu entender quem é o que não está em tratamento, para eu trazer ele de volta, para eu começar a cuidar dele, porque às vezes ele no meio da pandemia e ele se perdeu, e tem muito que se perdeu no meio da pandemia, não conseguiu voltar para onde estava, ele perdeu o emprego, mudou de cidade, ele não sabe nem por onde ele começa. Então a gente tem bastante viés, e que é o que acaba dificultando muito. E você sabe que às vezes a gente pensa só na população, você fala, né, em infecção pelo HIV, a gente fica pensando na população de homens que fazem sexo com homens, que ainda é o maior número de casos. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, hoje, ele tem uma taxa de detecção de HIV na gestação altíssima. Então, assim, está em torno de 5%, para você ter uma noção. É muito alto. De cada 100 gestantes que vai fazer exame pré-natal, 5 descobre. Então,
Porque é uma coisa específica daquela região, em relação que junta com Santa Catarina, que são regiões mais portuárias, que tem um outro conceito dentro das cidades. Então, eu acho que para o Brasil o desafio é um pouco maior ainda, porque são regiões específicas, com entendimentos específicos, e que mantém a necessidade da gente estar falando sempre da doença, da importância de tratar, de fazer a testagem e o acompanhamento. Doutora, a senhora pontuou essa necessidade de se quebrar uma barreira e passar a oferecer a PrEP para as pessoas, justamente nessa perspectiva de se evitar novas contaminações. E é preciso aqui deixar de lado o julgamento, né? Porque muitas vezes a dificuldade de acesso é essa, né? Eu tive oportunidade de conversar com algumas pessoas que fazem a utilização da PrEP e elas me diziam assim: Michele, acho que a grande dificuldade para a gente continuar esse tratamento é o julgamento que muitas vezes vem até do profissional da saúde quando a gente chega para receber essa medicação, né? Como é que a senhora vê isso? Como que a gente rompe? São capacitações? São discussões na escola? Eu acho que, assim, você sabe que, em geral, o profissional de saúde que está dentro desse contexto a gente chama de PV-HIV, que é das pessoas vivendo com HIV, ele é um profissional mais cabeça aberta, digamos assim. Talvez a gente tenha isso no entorno disso, né? Em relação por exemplo, um ginecologista, um médico urologista, alguém que não está dentro desse contexto, porque dentro do próprio contexto é muito difícil, assim, a gente sabe que a gente mexer com o conceito do ser humano é muito difícil. Assim, eu entendo assim, se eu não consigo ter o entendimento daquilo, não vou trabalhar com aquilo, né? A pessoa precisa ter esse filtro também. Mas, enfim, a gente... eu acho que o gestor precisa ver, né, de estar perto, entender e reconhecer o profissional que tem ou não o perfil para estar ali. Isso é o mais importante, porque a população que geralmente busca, ela busca com a intenção de até contribuir com o meio mesmo, assim, eu estou cuidando de mim, mas eu estou cuidando do todo, né, então tem que olhar com esse olhar, e não que, nossa, o que ele está fazendo, o que ele quer, não quer usar camisinha, né, são coisas assim que a gente pensa, nós estamos em 2024, né, o que a gente tem a ver com o que o outro faz, a gente ainda vê realmente, mas assim, eu acho que, você sabe que eu fui no congresso agora, e lá em São Paulo, eles instalaram uma máquina de PrEP no metrô. A facilidade do acesso também conta, né? A pessoa vai, ela pode pegar a medicação dela ali. Hoje a gente tem disponível em farmácia para comprar. Então, eu não quero pegar lá no sistema público. Você pode comprar em farmácia. Então, isso está se ampliando, porque realmente é uma estratégia que funciona bem, sabe? É claro, se usar como a gente entende que tem que ser usado, né? Quem tem uma vida sexual mais ativa e acaba se expondo com um pouco mais de frequência, tem que usar a medicação todo dia. Existe uma possibilidade que se chama PrEP on demand, ou PrEP sob demanda, que a pessoa utiliza a medicação, hoje eu vou sair, pode ser que aconteça, tá? Então ele usa a medicação 12 horas antes e 24 horas e 48 horas depois. Então já facilita muito para quem tem não, é muito eventualmente que acontece. Então a pessoa utiliza daquilo. Eu tenho casais que são, por exemplo, soro discordantes, ou casais... são pacientes meus, assim, que eles falam, a gente vai abrir a relação, vai ter uma relação com uma terceira pessoa, e nesse momento a gente quer se cuidar. Então eu faço orientação, olha, vamos fazer isso, aí tem outras coisas, tem vacinação para HPV, vacinação de hepatite A. Isso mesmo depois de adulto? Tudo isso depois de adulto.
Então, Tem HPV bastante ainda coisa que tem dá a para fazer. possibilidade. Tem a possibilidade. É claro que você vai tomar uma vacina consciente de que você já pode ter se infectado em algum momento com alguma cepa. Mas a gente tem, assim, a gente tem a vacina agora, ela é nonavalente, então, assim, são vários tipos de vírus que ele previne. Então, às vezes você infectou com um, mas não com os outros, então ainda vale. O Ministério da Saúde ampliou para 40 anos para a população vivendo com HIV, para tomar a vacina do HPV. Para a gente fechar, queria que a senhora pudesse comentar um pouquinho como é que está a realidade de jovens e idosos, porque em anos anteriores chamava a atenção justamente o aumento de infecções nessas populações. Como é que está esse cenário em Mato Grosso? Ele continua numa crescente? Houve uma estabilização? Olha, eu não tenho dados estatísticos aqui para você. Eu vou te dizer, assim, do dia a dia que eu atendo tanto consultório privado quanto serviço público. Então, assim, o adulto jovem, a gente tem feito muito diagnóstico. A gente teve até um alerta uns 2, 3 anos atrás que o Mato Grosso era um dos principais estados com aumento de casos entre a população mais jovem, ali entre 15 e 25 anos. E realmente a gente percebe que no dia a dia essa é uma população que chega com frequência para um primeiro diagnóstico. E no idoso, o que preocupa é que geralmente, como ele é uma pessoa que o médico que assiste ele pouco pensa no diagnóstico de HIV, geralmente a gente acaba fazendo o diagnóstico, por exemplo, numa doença oportunista, já com o paciente em AIDS, no estado de imunossupressão mais grave. Então, a testagem, ela deve entrar na rotina de todos os profissionais de saúde. Então, toda pessoa adulta que vai a uma unidade de saúde deveria ser oferecido para ela, pelo menos uma vez na vida, a testagem, tanto para HIV, quanto para hepatite C, hepatite B, sífilis, porque às vezes é aquela única, homem principalmente, né, homem nunca vai, ele só vai se ele está sentindo alguma coisa. Então, ele chegou lá na unidade de saúde, existe essa recomendação, vamos testar, o paciente, é a oportunidade que você tem dele, vem cá, seu fulano, vamos aproveitar que o senhor está aqui, já faz uns exames aqui, e isso tem que virar rotina, né, ela já é preconizada, mas a gente precisa pôr em prática, porque senão acaba fazendo um diagnóstico tardio. E a gente faz, às vezes até pessoas acima de 70 anos fazendo diagnóstico, porque ele ficou viúvo, e é sempre uma história assim, fiquei viúvo e fui conhecer alguém, e tem menos, a capacidade de usar o preservativo é mais difícil. Eles reclamam muito do preservativo, eles não têm isso tão... o jovem, ele já nasce, né? A gente começa a ensinar na escola, olha, preservativo. E essa faixa etária de pessoas, não, eles não sabem, têm dificuldade de usar, e tem um preconceito até um pouquinho maior, e aí a gente realmente acaba vendo um ou outro caso novo. Muito obrigada pelas informações aqui no Papo, viu? Prazer é meu. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, eu que agradeço. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou esse movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar os gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo,
Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. Intervalo e a gente volta já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite. Venha fazer parte do nosso canal no YouTube. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo com Ela. Esse é o último fim de semana da Casa Cor em Mato Grosso. Se você ainda não conferiu, tem até este domingo para visitar a maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas na Arena Pantanal. A maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas desembarca em Cuiabá, prometendo encantar visitantes locais e de todo o estado com uma experiência única e inesquecível. O espaço reforça a importância de temas culturais e históricos, convidando o público a vivenciar a contemporaneidade com um olhar para o passado e a preservação de valores. A Casa Cor é uma mostra extremamente importante não só para os arquitetos, paisagistas, designers, mas também para todo o comércio, fomentando essa cadeia da construção civil, mão de obra, empresários. Este ano estamos com o tema de Presente o Agora, o qual a gente pode ver muito presente nos 28 espaços da mostra, porque os arquitetos, os designers, eles trouxeram muita identidade matogrossense para cada espaço, colocando muita criatividade, artesanato, trazendo esse feito à mão. A Casa Cor tem como objetivo expor obras que estão em tendências em design, arquitetura e paisagismo. Como responsável por esse trabalho, o principal propósito é a valorização do ramo, além de devolver ao Estado o status de referência mundial no setor, enriquecendo a cidade e promovendo seu reconhecimento global. A valorização do design ela passa diretamente pela Casa Cor. A Casa Cor ela é responsável pelo lançamento das principais tendências do mercado. Então, indústrias, o comércio, os profissionais, artesãos, artistas plásticos lançam suas novas séries, suas novas obras na Casa Cor. Então, a Casa Cor é sempre responsável por tudo aquilo que está na vanguarda da arquitetura de interiores no mundo. A gente está falando aí da maior mostra de arquitetura, interiores, design, arte e paisagismo das Américas. Então, esse é o principal propósito, trazer a Casa Cor para Mato Grosso de volta, depois aí de um lapso temporal de 5 anos, devolve à capital o status de uma cidade que está aí entre as principais cidades do mundo, onde o design recebe esse olhar especial. Então, isso enriquece o nosso mercado, enriquece todo o trabalho feito pelos nossos profissionais de Cuiabá, Mato Grosso e até de outros estados que fazem parte esse ano do nosso elenco. O espaço conta com a visita em 28 ambientes elaborados por profissionais renomados focados na história do estado, além de espaços de lazer e a intervenção de vários artistas e suas obras de arte. Ambientes que trazem um pouco dessa carga cultural do nosso estado, Antes de fazer a Casa Cor, nós tivemos aí o privilégio da oportunidade de visitar a Fazenda Jacobina, que fica em Cáceres, onde aquilo que Gilberto Freire escreveu em Casa Grande Senzala fica muito bem claro assim, dentro da arquitetura. Como também visitamos Vila Bela da Santíssima Trindade, que é a primeira capital de Mato Grosso, as ruínas da igreja, tivemos um contato ali com os remanescentes de Teresa de Benguela, através da manifestação da dança do Congo e do chorado, e também visitamos uma aldeia indígena em Barra do Bugres, dos índios Umutina, onde a gente também pôde presenciar um pouquinho da cultura. Então, quem visitar a Casa Cor Mato Grosso vai encontrar um pouquinho dessas impressões, dessas nuances, que foram identificadas pelos nossos profissionais aqui nos 28 ambientes.
Há 6 anos, Elizabeth Antônio Rosa transformou sua paixão por bonecas em uma ação que transforma a vida de crianças e idosas. Depois de fazer um curso de bonecas de pano, ela passou a restaurar bonecas em desuso. Depois de recuperadas, são doadas e transformam a vida de quem as recebe. Elizabeth Antônio Rosa, artesã da Baixada Cuiabana, iniciou um projeto social a ser desafiada por uma amiga a consertar uma boneca. Desde então, ela restaura bonecas descartadas, recebidas por doação, e as distribui a crianças e idosos vulneráveis. Vinda de uma família humilde, Elizabeth transforma sua experiência em um gesto de amor que leva alegria e inclusão. A minha amiga tinha uma boneca na casa dela, que estava com o bracinho e as perninhas e não tinha o corpinho. Ela falou assim, faz o corpinho para minha boneca, né? Aí eu falei, mas eu não sei fazer. Ela falou assim, te vira. Aí eu trouxe para casa, eu larguei de mão e ela falou assim para mim, né? Cadê minha neta? Cadê minha neta? Aí eu fiquei, depois eu arrumo. E todo dia ela me cobrava, e para ela parar de me perturbar, eu fui pesquisar na internet como reformar a boneca. E via vários vídeos, ficava vendo, assistia para todo lado, eu ficava assistindo o vídeo. Aí eu fui imprimir o molde, eu imprimi o molde na tela do computador, e aí eu fiz o primeiro corpinho, e aí eu fiz a roupinha e tirei a foto do antes, depois coloquei no Facebook. Aí os pessoal começaram a me procurar, e quanto que é? E eu falei assim, é tanto, né? É a primeira vez, taranana. E aí, muitos dizem assim, eu tenho boneca, mas eu não quero jogar fora, você quer? Eu falei, quero. Aí eu fui e falei pro meu marido, eu falei assim, amor, a partir de hoje, todas as bonecas que eu ganhar em doação, eu vou reformar e fazer doação. Fez 7 anos esse ano que eu reformo boneca e faço doação. Aí todas as bonecas que eu ganho em doação, eu faço doação. Não vendo, não troco. Os pessoal me procuram, eu falei, não vendo, é toda para doação. Elizabeth tem muito orgulho do trabalho que faz e não pretende parar. Mas, desde a perda de seu marido, que a patrocinava e faleceu de câncer, ela segue trabalhando apenas com os materiais que ainda tem em casa. Quem me ajudava era meu esposo, vai ter sempre ele. Então, assim, são 7 anos que eu faço trabalho voluntário, e esses 7 anos ele era meu patrocinador. Ele que pagava as coisas, eu ia na rua que eu precisava, comprava um tecido, ia na rua e comprava. Eu ia lá na loja, comprava. E ele nunca reclamou, nunca falou nada. Você fica gastando dinheiro com os outros, ninguém não te ajuda em nada. Nunca, pois ao contrário, ele me apoiava, achava muito legal e gostava, né? Agora, sim, estou na mão de Deus, porque ele adoeceu, né? Então, assim, ele estava com câncer e faleceu. Tem 8 meses. Aí eu falei assim, seja que Deus quiser. Eu estou usando o que eu tenho em casa. Material, eu tenho muito material em casa. Estou usando com os materiais que ele me ajudou. Quando acabar, só Deus sabe, porque tem gasto, tem custo. E eu não trabalho. Eu dependia dele para tudo, né? Então assim, seja que Deus quiser. Eu não quero parar um trabalho lindo que eu faço já há 7 anos. Para Elizabeth, o trabalho de reconstruções de bonecas é muito gratificante. Ela se sente em paz e com muita alegria, sabendo que uma criança fica feliz ao receber uma boneca. Felicidade de olhar o rosto das meninas, né? As fotos que eu ganho, porque eu não levo, assim, não entrego as bonecas para as crianças, mas eu recebo as fotos, tanto das crianças como das vozinhas. Eu vejo a felicidade dela no rosto, eu me ponho no lugar. Na minha época não tinha alguém do coração grande para me dar boneca, né? Então eu fico muito feliz, e meu marido ficava muito feliz. Eu mostrava a foto, eu vi o rosto do meu marido muito feliz. Então assim, para ele valia a pena cada centavo que ele me ajudava com o meu trabalho voluntário, porque ele era meu patrocinador. Hoje o Papo Poesia é protagonizado pela imortal Luciene Carvalho, ocupante da cadeira 31 na Academia Mato Grossense de Letras. Ela escolheu o poema Quintal Cuiabano, que integra o calendário permanente chamado Quitutes e Quintais, fruto de um prêmio da FUNAR. Todo quintal cuiabano tinha carne seca, farinha e pilão. E soca, 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 até virar a paçoca. Gosto igual não, mas não. E soca, 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 até virar a paçoca de pilão. Roubaram nossos quintais. Uns viraram cimento,
outros estacionamento, outros ninguém lembra mais. Junto com eles, roubaram nossa cultura. Às vezes a gente procura e não encontra remédio. Nossa história virou prédio, Tarumã virou carvão. Ainda há tempo, Cuiabá, para um momento, lembra? O nosso sentimento também mora em nosso chão. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este instante. É sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok e no nosso canal no YouTube. Inscreva-se, porque lá você tem acesso a tudo aquilo que a gente produz aqui. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela. Me conta, o que você quer assistir aqui no nosso programa? Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais e por esse e-mail que aparece na sua tela. Tenha um ótimo fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta. Quero muito contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!